Quais alterações em um exame de sangue podem contraindicar um tratamento ou pode ser necessário adiar essa quimioterapia, eventualmente algum outro tipo de medicamento, por mais tempo? Bom, quem acompanha aqui, está eventualmente em tratamento do câncer ou familiares, sabe que na grande maioria das vezes, quando o paciente vem em consulta, ele tem que trazer um exame de sangue para nós, um exame recente. E isso é analisado sempre antes de indicar o medicamento, de liberar aquele ciclo da quimioterapia ou da medicação que está fazendo ali da parte oncológica. Então nesse vídeo eu queria comentar um pouquinho para vocês sobre o que nós pedimos, o que é importante de ser analisado e quais são as principais alterações que devem chamar a atenção, que podem levar a um adiamento e como que isso impacta na prática. Antes de entrar no tema específico, você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe essa informação com mais pessoas, ajuda aqui no crescimento do canal e também essa informação chegar a mais gente. Para quem quiser participar mais, tem a possibilidade de se tornar membro do canal, tem acesso antecipado a vídeos, prioridade na resposta de perguntas. Dá uma clicada ali, confere como você pode ajudar e participar aqui. E por último, mas não menos importante, para quem quiser que eu analiso a situação específica, que a gente faz um acompanhamento, eventualmente uma segunda opinião, tem o contato aqui na descrição do vídeo para a consulta online. Então esse é um tempo que eu tiro junto do paciente para a gente analisar todos os fatores e ver quais são as melhores estratégias relacionadas ao seu caso em específico. E bom, muitos exames são feitos durante o tratamento, durante o diagnóstico, mas existem alguns específicos que são realizados em situações de tratamento. Um dos principais que eu chamo a atenção de vocês é o hemograma. Esse, em geral, não falta quando nós pensamos em paciente no tratamento do câncer, eventualmente em quimioterapia, imuno, independente do tipo de medicação que está utilizando. Pensando especificamente no hemograma, o que é importante, o que eu vejo nesse exame? Quem já teve a curiosidade de olhar vai ver que tem vários nomes ali, muita coisa que a gente olha nesse exame. Mas o que eu chamo a atenção aqui? Primeiro, a parte de hemoglobina, onde a gente está olhando a anemia. Nós sabemos que muitos medicamentos podem causar anemia ou mesmo indiretamente. Esse paciente passa a se alimentar menos, tem mais dificuldade para ingerir carne, por exemplo, que tem muito ferro, ou teve algum tipo de sangramento, que teve perca. Então isso pode influenciar. Em geral, dificilmente uma anemia vai contraindicar um tratamento, porque eu posso corrigir isso com uma transfusão. E se essa anemia não for tão grave, tiver ali uma falta de ferro, de uma vitamina B12, eu posso repor e o paciente melhora dessa condição. Então, anemia é algo que a gente está atento, mas dificilmente isso vai ser uma causa para eu adiar essa medicação, vou precisar postergar esse tratamento. Quando eu desço um pouquinho no hemograma, eu vou ver que tem uma parte de leucócitos, essas são as células de defesa do nosso organismo. E aí, um que vai chamar bastante a nossa atenção, pode ter exame que vai aparecer como segmentados ou neutrófilos. Essas são as células específicas, usando um termo mais genérico aqui, da imunidade, aquelas que vão ajudar na defesa, especialmente contra a infecção bacteriana. Nós sabemos que a quimioterapia, em algum grau, vai causar a redução dessas células, isso já é esperado. Mas muitas vezes isso pode cair demais, ficar muito baixo, e quando o paciente vem para tratar e ele segue com essa neutropenia, com essas células baixas, pode ser que a gente precise adiar, a depender do grau. Se for uma neutropenia leve, muitas vezes a gente pode dar sequência, mas de moderada a grave, quando esse valor está principalmente abaixo de 1000, nós costumamos espera ali mais uma semana, mais alguns dias, porque é natural que isso vai recuperar. Eu fiz um medicamento que causou isso e com o passar dos dias a tendência é a medula recuperar essa situação. O que nós vemos na prática? Tem pacientes que fazem mais, outros menos, existe uma influência aqui do organismo de cada indivíduo. E claro, eu também sei que tipos de medicações, quais doses, pode causar isso com uma maior intensidade. Por isso que a quimio é feita em ciclos. Alguém já se perguntou, por exemplo, por que a cada 3 semanas, não toda semana? Porque existe um ciclo celular ali, eu preciso ter uma recuperação para poder fazer a próxima dose. E às vezes em algumas pessoas isso não se recupera tão rápido, eu preciso esperar mais um pouco ou fazer um ajuste, eventualmente eu preciso reduzir um pouco a dose, mudar alguma situação.
Veja, essa queda da célula da imunidade de forma assintomática, eu não preciso fazer nada, não preciso entrar com antibiótico por conta disso, ou com algum medicamento. Eu vou só aguardar mais uns dias, isso claro, se o paciente está assintomático. Se tem sinal de febre, aí é uma outra situação de neutropenia febril, uma urgência, oncologia, que tem vídeo aqui no canal também explicando sobre isso. Se eu descer um pouco mais no hemograma, no final, isso na maioria dos exames, talvez pode variar para algum. Eu terei as plaquetas, que são as células que participam da coagulação do sangue. Quem olhar lá nos limites vai ver que fala, a maioria deles, em abaixo de 150 mil, não estar normal. Na prática, para nós, até 100 mil é um valor muito tranquilo. Geralmente quando cai abaixo de 100, de 90, e tem drogas que fazem mais isso, alguns quimioterápicos, por exemplo, a oxaliplatina, que é um medicamento que a gente usa muito em câncer de intestino, câncer de estômago, pode fazer plaquetopenia em algum grau. Valores geralmente abaixo de 100, 90, enfim, dependendo da situação, nós também costumamos esperar, postergar mais esse ciclo para o quê? Esperar o paciente recuperar. Veja, tanto na questão da imunidade quanto aqui na plaqueta, qual que é o risco? Já está baixo e eu faço um medicamento que pode baixar mais, isso pode cair, eu estou colocando esse paciente em um risco maior. Então uma plaqueta de 80 mil, ela não vai causar sangramento espontâneo, ela não vai trazer problemas. Mas se eu faço a quimio em cima disso, sem uma recuperação adequada, e isso cai para 30, para 20, aí eu posso estar colocando o indivíduo em uma situação de risco maior. Por isso que a gente tem que pesar isso muito bem na balança, e muitos pacientes às vezes ficam chateados, chegam no consultório e falam, olha, vamos ter que esperar mais um pouco, mais uma semana para fazer a sua quimioterapia. Mas isso faz parte, acontece. Dentro dos estudos mesmo, onde a gente tem indicação das drogas, muitas vezes acontece isso de você ter que esperar um pouco, e cabe ao oncologista aí explicar bem essa situação e ver se necessita ajustes. Às vezes eu pego, por exemplo, eu falei do câncer de intestino, a gente faz fluoracil com esse medicamento, oxaliplatina. A maioria dos protocolos aí são 12 aplicações. Se nesse período eu fiz 7, aí na 8ª o paciente teve a plaquetopenia, eu precisei adiar, depois foi tudo bem, dificilmente aqui precisa de um ajuste, aconteceu em uma situação. Mas eu fiz 3, na 4ª caiu, eu tive que adiar, na 5ª caiu, eu tive que adiar. Aí provavelmente eu vou precisar fazer algum ajuste, reduzir um pouco essa dose, fazer alguma coisa ali para tentar evitar isso e eu conseguir fazer esse tratamento de uma forma mais adequada. Então pequenos atrasos dificilmente vão influenciar. Agora, se isso acontece em todo o ciclo e eu alongo muito esse tratamento, aí sim eu posso ter uma interferência nessas situações. Então eu diria que de uma forma geral o hemograma é o principal para a maioria das situações. Aí vamos pensar em outros exames. Creatinina, que é um que a gente analisa muito a função renal, tem importância em algumas situações, especialmente nas platinas. Cisplatina, que é um medicamento que nós utilizamos bastante, maioria dos protocolos de oncologia, tem uma interferência direta, então quem tiver com a creatinina alterada, aumentada, pode ser que em algumas situações seja até contraindicado esse medicamento, a gente tem que ficar atento. Câncer de colo de útero, câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de ovário, são situações que a gente utiliza bastante essa medicação. A carboplatina também é um quimioterápico que tem essa relação com esse exame, com a creatinina, mas daí para um ajuste de dose. A dose da carboplatina ela é calculada pela creatinina. Conforme muda a creatinina, a dose dela pode ajustar. Então quem está fazendo esse medicamento precisa apresentar a creatinina no dia, porque tem uma interferência direta na forma como nós vamos prescrever essa medicação. Outro dado para chamar a atenção é a função do fígado. Então exames como TGO, TGP, bilirrubina, são situações que nós costumamos pedir com alguma frequência. Claro, isso vai variar muito de protocolo, perfil de paciente, mas a grande maioria das drogas que a gente utiliza em quimioterapia tem um metabolismo hepático. Se eu tenho um fígado que não está funcionando bem, em muitas situações pode até ser contraindicado o tratamento. Então nós temos que ter uma atenção com essa função hepática, com essa toxicidade. Um alerta que eu sempre faço é para tomar cuidado com o uso de medicações indevidas, chás naturais, entre outras coisas que também podem interferir com o fígado, porque um fígado que não funciona bem, ele pode atrapalhar muito o tratamento, em algumas situações até contraindicar.
Então a gente tem que ter uma atenção e um cuidado especial com o fígado, com essas alterações. Muitas vezes a gente tem que investigar, fazer uma pausa, ver se tem alguma outra coisa ali associada. Se utilizou algo fora a quimioterapia que interfere naquilo. Eu já citei, por exemplo, aqui no canal o chá de graviola, da folha de graviola, que se tomado em excesso pode alterar a função hepática. Assim como outras drogas, por exemplo, paracetamol, que também utilizado em superdosagem pode alterar a função do fígado. Então esse cuidado, essa conversa com o oncologista, informar ele sobre o que está sendo utilizado, é fundamental quando a gente está falando em acompanhamento oncológico, nos tipos de tratamentos. Outros exames, por exemplo, imunoterapia, para quem está fazendo, é importante a gente avaliar a função da tireoide. A imunoterapia pode causar diversas inflamações, eu estou ativando mais o sistema imune e um local muito sensível é a tireoide. Então a gente acompanha TSH, T4 livre, é uma situação mais específica para eu dizer para vocês aqui. Cisplatina, carboplatina, que eu falei sobre o rim, pode alterar magnésio em algumas situações, então a gente costuma avaliar. Mas de uma forma geral, pensando em contraindicar, adiar tratamento, hemograma é o principal. Todos vocês pegar a guia de exame vai ver que tem hemograma. Em algum grau a gente vai pedir parte do rim, parte do fígado. Acho que isso é o que compõe o principal. E aí em situações específicas, dependendo do tipo de medicamento, pode ter uma coisa ou outra que eu acrescento. Ou também, claro, da situação do paciente, se ele tem algum outro problema. Se ele, por exemplo, toma um diurético, pode alterar sódio, potássio. Então eu posso precisar acompanhar isso durante o tratamento. Então existem situações específicas, determinadas nuances. Mas de uma forma geral, principal hemograma e função renal, função do fígado, acompanhando ali, monitorando, às vezes nem sempre em todo o ciclo, mas cada um ou dois. E os marcadores tumorais, onde que entra aqui? CEA, CA19-9, CA125. Bom, esses não vão me dizer se eu posso ou não fazer a quimioterapia. Então, eu não preciso pedir em todo o ciclo. Ele é importante para o quê? Para eu acompanhar se esse tratamento está sendo efetivo. Eu pego um paciente com um CEA, um CA19-9 muito alto no início, e eu fiz aqui 1, 2, 3 quimioterapias e ele caiu bastante, provavelmente esse tratamento está funcionando. Ou o contrário, está subindo a despeito do tratamento, pode ser que a coisa não está funcionando bem. Então é assim que a gente encara o marcador durante o tratamento. Essa é uma forma da gente entender melhor. E às vezes se está ali com alguma alteração importante, eu vou fazer um exame de imagem, vou tentar uma outra situação. Certo, pessoal? Esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês ficaram com dúvidas com relação a exames, quer que eu comente algum específico, de algum medicamento importante, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar olhando. Vou tentar responder o máximo possível e posso trazer isso depois também em uma forma de conteúdo. Beleza? Mais uma vez queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe essa informação com mais pessoas, ajuda aqui no nosso crescimento. Até o próximo.